Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias. Na bênção, amados. Quero aqui compartilhar uma palavra com os amados. Segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, vai falar de uma história de Naamã. Vai falar sobre Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Naamã, ele era um homem respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei da Síria. Naamã, ele conseguiu um cargo, ele conseguiu um status que só ficava abaixo do rei da Síria, porque Deus deu a vitória para a Síria através de Naamã. Só que Naamã, ele ficou leproso. Naamã, um homem de status, Naamã, um homem respeitado e honrado pelo próprio rei, ele ficou leproso. E naquela época, lepra não tinha cura. Naquela época, leproso, ele tinha que ser afastado do resto das pessoas. Por quê? Porque lepra era contagiosa, lepra pegava e matava as pessoas mesmo. Então tinha que ficar recluso e não tinha cura, e ficava até a morte. E Naamã, o que Naamã fez? Para não perder o status, para não perder o poder, para não perder o respeito, a honra que tinha, ele escondia a lepra. Ele escondia, vestia roupas que cobria a sua lepra. E o que Naamã fez? Deus usou uma jovem, escrava de Israel, uma israelita que foi escravizada pela Síria e foi ficar na casa de Naamã. E ela viu a lepra de Naamã e ela falou para a esposa de Naamã que lá em Israel tinha um profeta que curava. Tinha um profeta que, se ele fosse até o profeta ia curá-lo. E Naamã foi. Ou seja, quando chegou até o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele não queria mergulhar porque disse que o Rio Jordão era um rio sujo, para ele era muito humilhante, era vergonhoso, era doloroso para o seu ego, para o seu orgulho. Então ele não queria, mas aí foi aconselhado e aí mergulhou 7 vezes, foi curado, foi sarado, ficou com a pele mais limpa do que do bebê, uma pele mais lisa do que de um bebê, ficou parecendo um bebezinho, tão curado que ele foi. O que eu quero passar para você a respeito disso? Quantos de nós que outrora era um ninguém? Quantos de nós outrora passávamos necessidades? Quantos de nós outrora era envergonhado, era um qualquer, né? Era aquele, era aquela, era o coitadinha, e Deus nos honrou, né? Deus nos deu um status, Deus nos deu uma honra. Tem pessoas hoje que têm trabalhos de excelência, trabalham em lugares importantíssimos, né? Tem pessoas hoje que trabalham, né, que tá em lugares de roupa lindas, roupa de grife, carrão, mansão. Quantas pessoas hoje que não era nada, não era ninguém, e Deus o honrou, e hoje ele está numa estatura bacana. Só que está com lepra, está doente, e por medo de perder o status, por medo de perder a honra, por orgulho, não quer ser curado, não quer mostrar a lepra. E só tem um jeito de ser curado, só tem 2 jeitos de ser curado, só 2 jeitos de ser curado. Primeiro é reconhecer que está doente, reconhecer que está enfermo, e segundo é aceitar o tratamento. Naamã reconheceu a lepra e foi até o profeta e aceitou o tratamento e mergulhou 7 vezes e foi curado.
O alcoolismo, quem é do AA, passa pelo AA, sabe? No AA eles ensinam que primeiro a pessoa tem que reconhecer que ela é alcoólatra. Tem pessoas que bebem e acham que bebe socialmente, a hora que quiser ela para. No dia que ela reconhecer que ela é um alcoólatra, ela vai procurar um tratamento e vai ter que aceitar o tratamento. E quando ela aceita o tratamento, aí ela é curada. Tem pessoas que não querem expor. Então tem duas formas: ou ela fica com a capa, fica guardando a lepra, ela fica ali administrando aquela lepra, mas mais cedo ou mais tarde ela vai morrer, não vai ter jeito. Ou ela confessa, ou ela mostra, ela reconhece e aceita o tratamento. Então, ou seja, se vier para Jesus, se mostrar para Jesus, eu estava conversando com a minha esposa agora, nós acordamos, levantamos e fomos tomar café, sentamos à mesa, tomamos café conversando, e depois que nós conversamos ali, eu falei algumas coisas para ela que estavam no meu coração, na minha mente, e aí depois eu vim aqui para o altar, vim aqui para a igreja, e comecei a meditar na nossa conversa, conversei com ela um pouco também pelo WhatsApp, e comecei a meditar naquilo, e aí eu vim ler sobre Naamã. E às vezes, quantas vezes que nós estamos doentes, às vezes somos um narcisista, às vezes somos um invejosos, às vezes somos um orgulhosos, às vezes somos um soberbos e achamos que não, achamos que fica tentando administrar aquilo ali, fingindo que está tudo certo, ou achando, às vezes nem é fingimento, às vezes a gente acha mesmo que a gente está bem, não tem nada a ver não, é tranquilo e é normal, mas na verdade não é normal, na verdade é uma doença e que precisa ser curada, que precisa ser sarada, que precisa ser liberta daquilo ali, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um apóstolo, um bispo, mesmo que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que precisa ser curado, e foi para esses que Jesus veio, para curar mesmo esses. Então o que nós precisamos fazer? Reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa doença, reconhecer a nossa lepra, e segundo passo, aceitar o tratamento. Senhor, me quebra, Senhor, me quebra, faz de mim um vaso novo, Senhor. Senhor, me perdoa, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Amado, examine-se a si próprio, examine-se a si mesmo e vê aonde você precisa ser quebrado, vê onde você precisa ser tratado, aceita que você está doente, reconhece que você precisa de ajuda e aceita a correção, aceita o tratamento, e você vai ver que sua vida vai mudar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, tome suas mãos. É o Senhor Espírito Santo que convence do erro e da justiça. Mostre a eles, Pai, mostre a cada um de nós aonde estamos errando. É o Senhor que esquadrilha os nossos corações, é o Senhor que examina a nossa mente, que sonda nossos pensamentos. Mostra, Senhor, se há algum caminho mau, e ajuda-nos, Senhor, a nos consertar. Trata-nos, molda-nos, porque nós queremos ser tratados, curados, libertos, queremos ser salvos, morar com o Senhor, e para entrar no céu não tem como entrar de qualquer forma. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo eu vou estar ministrando essa mensagem. Hoje é quinta-feira, domingo agora eu vou estar, hoje é 19, né? Se eu não me engano, 19 de agosto. Então, na quinta-feira, então domingo estarei ministrando essa mensagem. Então, se você achar que precisa de uma cura, que precisa ouvir algo da parte de Deus, venha domingo que nós vamos estar falando sobre isso em nome de Jesus. Amém? Se inscreve aí no canal, dá um like e compartilhe em nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe poderosamente. Ô glória!